Boa tarde! Estamos começando mais um Mulher de AZ. No programa de hoje, vamos mostrar como arrumar a mesa para um jantar e surpreender em ocasiões especiais. E ainda, dicas imperdíveis de como se tornar um ótimo churrasqueiro e fazer um bom churrasco. Fique com a gente, o programa Mulher de AZ só está começando. O programa Mulher de AZ tem o apoio cultural de Restaurante Koban. O melhor da culinária japonesa você encontra no Koban. Sushis, sashimis, combinados, variados e pratos quentes. Sistema de rodízio ou à la carte. O Koban convida a todos para um jantar de comemoração de 1 ano da unidade Granja Viana, dia 20 de abril, a partir das 19h30. Toda a renda será revertida para a Casa Esperança Kibonoye, que dá assistência a pessoas com deficiência intelectual. Esperamos por você. Conheça nossas unidades: Moema, Itaim e Granja Viana. Por acaso você já teve dúvidas na hora de arrumar a mesa para um jantar entre amigos ou romântico? Bom, hoje nós vamos mostrar algumas opções de como deixar a sua mesa como manda a etiqueta. Mara, qual o primeiro passo para organizar uma mesa para uma reunião ou jantar entre amigos? Bom, primeiro você tem que determinar que tipo de amigos você vai chamar para poder saber como você vai decorar a mesa. Se for pessoas mais sofisticadas, tal, então você vai procurar fazer uma mesa mais sofisticada, como seria o caso aqui, entendeu? Suplás, com detalhes, copos adequados. Agora, Mara, até em cima disso, é interessante trabalhar tudo no mesmo tom ou existe um contraste aí? Depende muito do que você quer passar como informação, entendeu? Às vezes fica muito bonito, tudo monocromático, às vezes o contraste. Hoje em dia está se usando muito peças diferenciadas, cada pessoa com um tipo de prato, copo. Isso tudo vai muito do que você quer passar. Mas, se for um jantar mais sofisticado, como é o caso desse daqui, são todos iguais. Então, essa proposta que a gente está mostrando é para um jantar mais sofisticado? Exatamente. Esse daqui é um jantar mais sofisticado, mais requintado, com todos os talheres, copos. E o cardápio influencia na arrumação da mesa? Claro que sim, porque a partir dele é que você vai saber quais vão ser os aparelhos que você vai colocar na mesa. Você precisa saber que você vai ter uma entrada, vai ter um primeiro prato, um segundo prato, e tudo isso influencia. Então, precisa estar tudo de acordo, tanto o cardápio como a montagem da mesa. E as taças, Mara, como elas devem estar nessa composição? Elas devem estar de acordo com o que você vai servir. Um vinho, água sempre, né? Um vinho, às vezes um flor, sei lá, alguma coisa assim. Mas, basicamente, tem que ter a taça de água e a de vinho. E existe um certo, um errado, como o que pode e o que não pode na hora de compor a mesa? Não, hoje em dia existe mais uma descontração. Você tendo uma proposta que não seja definida, hoje em dia está até na moda você misturar tipos de pratos diferentes, copos, talheres, e tudo se harmoniza de uma maneira que não existe proibição, só existe o bom gosto, entendeu? Quer dizer que é só você definir realmente qual vai ser a sua proposta. Você que também é decoradora, qual dica você dá na hora de escolher uma peça de decoração? Quando você vai escolher uma peça, você escolhe aquilo que realmente te faz bem à alma. Você se identifica e você passa isso para a sua casa, para todos os detalhes que você tenha, né? Então, eu acho que essa é a parte principal.
você se identificar com a peça. Até porque isso revela um pouco do teu estilo, né? Exatamente. Isso se traduz, você entrando em qualquer ambiente, você nota como a pessoa é, porque ela transparece nos detalhes. Vamos aproveitar um pouco da tua experiência. Traz para a gente hoje quais os estilos mais usados em decoração. O clássico sempre é básico. Hoje em dia, o pessoal mais jovem gosta das peças mais modernas, brancas. O abstrato está muito em alta também, né? O floral. Também. E mesmo essa parte de estilo africano. Você tem uma linha de peças de vários países. Fala para a gente o estilo de algumas delas. Então, nós temos a linha portuguesa, por exemplo, essas travessas que são todas pintadas em relevo. Temos estilo inglês, com bronze, chinesa, temos francesas. Temos uma variedade incrível. Essas aqui são indianas, legítimas, nacionais, muito bonitas e bem acabadas. Enfim, realmente é uma gama enorme, porque todo país tem alguma coisa característica que vale a pena a gente ter, porque tem uma beleza própria, uma arte diferenciada e que toca a gente, né? E agora, partindo para uma proposta de um jantar romântico, o que a gente deve destacar nessa questão de mais romantismo, das cores, ou, de repente, das velas? É tudo que te der mais aconchego, né? Então, um jantar romântico, você pode até usar da parte mais romântica, tida assim como flores, como de uma parte mais exótica, como bichos, tal. Agora, sempre velas, flores, tudo é muito bem-vindo. As velas trazem essa proposta, né? Do aconchego. Exatamente. Tudo que deixar um ambiente mais assim quente, mais romântico, e nada como vela nessa hora, né? Então, eu acho que é válido. Com certeza, destaca e cai muito bem, como essa mesa que a gente está vendo agora, né? Agora, a questão dos arranjos, elas influenciam também na composição, Mara? Sempre influencia. É muito gostoso você ter plantas ou algum objeto que te remonte a uma passagem boa para vocês. Sempre é interessante. Como você tem um leque de opções de xícaras, desde as mais clássicas até as mais modernas, fala para a gente um pouco sobre a composição de um chá da tarde. Bom, o chá da tarde, hoje em dia, ele está bem diferenciado. As pessoas gostam de uma mesa, além de farta, com muita coisa gostosa, porque você sabe que no inverno a gente capricha mais nessa parte degustativa, mas também é gostoso você brincar com as louças. Então, você pode dar para cada pessoa peças diferentes e que fica uma coisa muito alegre, descontraída e, ao mesmo tempo, aconchegante. Tenho certeza que, depois de todas essas dicas, opção para organizar um gostoso chá e um ótimo jantar não vai faltar. Então, use sua criatividade e prepare um delicioso jantar. Eu faço um breve intervalo, mas, na sequência, tem mais Mulher de AZ para você. Minuto Decoração com Vanessa Demani. Olá, e na dica de hoje vamos falar sobre os rodapés, um detalhe na maioria das vezes esquecido. Para um efeito mais discreto, vamos utilizar o rodapé feito do mesmo material do piso, quer seja porcelanato, cerâmica ou madeira. E o grande forte do momento é a composição com rodapés brancos e altos, variando de 15 até 40 centímetros de altura. Quanto mais reto e com poucos detalhes, melhor, podendo ter um friso ou até mesmo um pequeno detalhe. Estes rodapés são compostos de madeira, MDF e atualmente temos o poliestireno.
Este material é super prático e pode ser usado também em áreas úmidas. E para mais dicas, assista Minuto Decoração todas as sextas-feiras aqui no Mulher de AZ. Instituto Futuro atua no desenvolvimento social, educacional, cultural e ambiental e tem como objetivo promover a ética dos direitos humanos junto à sociedade. Faça parte deste time do bem. Acesse nosso site www.futuroambiental.org.br. Churrasco não é apenas uma refeição. É uma ótima opção para mostrar suas habilidades na cozinha, fazer amigos e reunir pessoas. E hoje nós vamos falar de como fazer um ótimo churrasco. Adriano, conta pra gente. A primeira pergunta que eu acho que todo mundo deve te fazer é como acender a churrasqueira. É verdade ou mentira? Não, é verdade. E quando acender, né? As pessoas perguntam como acender, a escolha do carvão, o que elas usam para acender, que horas ela tem que acender o fogo, né? Então nós vamos aqui exemplificar para você que está em casa umas maneiras de você acender. Por exemplo, ó, você precisa do carvão, evidentemente. Você vai abrir o seu saco de carvão, jogar na sua churrasqueira, tanto portátil quanto alvenaria. E você precisa de um gel para acender. Não confunda com o gel de limpeza. Aquele que você já tem lá na sua casa. Aquele não vai acender. Você vai ficar nervosa com o seu marido, que não está sabendo acender a churrasqueira, mas a culpa não é dele, a culpa é do gel. O gel é que está errado, né? Como é que você escolhe? Olha, toda a embalagem do álcool em gel, ele vem uma graduação alcoólica. Então você observa, ele tem que ser em torno de 76%, 80%. O que você tem em casa, ele está na média de 46 graus. Então não é para acendimento, ele é para limpeza. Então, como é que você usa esse gel? Você pega lá, espalha teu carvão, coloca seu carvão na churrasqueira, escolhe umas pedrinhas menores, lambuza todo ele com gel, uma, duas, abre o seu carvão, coloca elas no meio e aí você vai fechando com os outros carvões, deixando espaço. Também a turma põe todos um do lado do outro, bem coladinho. Aí não tem ar. Não tendo ar, você não consegue ter oxigênio, você não tem a queima, então você não tem o acendimento. Então você coloca eles como a fogueirinha de São João lá da festa junina. Você vai pôr um assim, outro assim, vai para ter ar no meio. Aí você vem com fósforo e acende, né? Ele não é explosivo, contrário do líquido. Aquele que super seguro, então. Vale a dica aqui do Adriano. Exatamente. O líquido, ele quando você chega com o fósforo, e você às vezes se queima os braços, queima o rosto, o gel não tem esse problema. Você vai encontrar em casas especializadas, em produtos para churrasco, como a nossa. No supermercado você não vai achar, porque ele não pode vender essa graduação alcoólica. E você tem hoje também a tecnologia, né? Chegou já também para isso. Você tem hoje os acendedores elétricos. A gente brinca, qualquer um acende o carvão, né? É prático, então acabou o estresse do carvão. Acabou o estresse. Você tem ele tanto 110 quanto 220 volts, você joga o teu carvão na churrasqueira, coloca o acendedor no meio, bem no meio do carvão e pronto. 15 minutos, 15, 20 minutos, você está com aquele braseiro bem formado e pode começar o seu churrasco. Que legal. E qual o tempo ideal para se acender a churrasqueira antes de começar esse churrasco e ninguém ficar passando fome? Então você tem que acender o teu carvão meia hora a 40 minutos antes. Então vai lá, tira as suas coisas da geladeira, suas carnes, prepara a tua churrasqueira, os seus apetrechos, nós vamos falar aqui deles também. Aí você joga o carvão, usa o teu método de preferência no acendimento, acende a tua churrasqueira meia hora a 40 minutos. E aí você vai ter o teu braseiro bem formadinho para o início do teu churrasco. Então, se eu vou fazer um churrasco a 1h, meio-dia eu já tenho que estar com a minha churrasqueira. É o tempo ideal para se planejar. Exatamente, acesa. E os acessórios influenciam no bom andamento de um churrasco? Olha, não só influencia, como facilita o teu bom churrasco, né? Porque, por exemplo, você vai precisar colocar mais carvão, que a gente explicou, como é que você vai acender. Você vai pôr a mão na carne, por exemplo, você vai pôr a mão no carvão e na carne, né? Aí, mesmo que você fique lavando muito, você vai ficar com cloro na mão, né? E aí você vai pegar na carne, periga dar um gostinho de cloro na sua carne e tal. Então é bom você ter um pegador de carvão, para você posicionar o carvão no teu fogo. Você tem um rastelo para você rastelar aquelas cinzas antes de você jogar o carvão. Você precisa ter 2 tábuas, né? 2 tábuas de madeira, polipropileno, essas brancas, bambu. Hoje o mercado te oferece aí, a gente tem, por exemplo, vários materiais e formatos, até coisas higiênicas, que não tem problema de absorção de sangue e temperos, isso é muito importante hoje também. Você precisa ter 2 tábuas, pelo menos. Por quê? Você vai trabalhar numa tábua a carne crua, né? Você está ali a picanha, a linguiça, como a gente está aqui, né? E aí você vai servir, a picanha ficou pronta. Aí você vai cortar a picanha
para as pessoas. Aí você vai cortar em cima da mesma tábua que está com o sangue da picanha crua, não é legal. Então você precisa de 2 tábuas. Uma para você trabalhar a carne, que a gente chama, ela crua, e a outra para você cortar, fatiar, servir o teu churrasco em si, né? Aí você vai precisar no mínimo de 2 facas também, para ter uma para trabalhar a carne quente, a outra a carne fria. Você vai precisar de um garfão para você trabalhar, você vai precisar de um pegador para você movimentar, você vai precisar da churrasqueira, né? Que hoje você tem as churrasqueiras a carvão, portáteis ou não, você tem as elétricas, você tem as churrasqueiras a gás, né? Você tem uma infinidade nós temos aqui de produtos em que você vai fazer o teu churrasco. Você vai precisar de uma grelha, espetos, né? A gente vai falar deles em separado aí, de cada um, para que serve cada um. E aí você vai conseguir fazer com mais facilidade o seu churrasco. Com certeza. E aí, depois disso tudo, a gente vai o quê? Para a escolha certa das carnes? Agora nós vamos para o churrasco em si, né? Oba! Como só falando, vamos fazer, né? Bem, a gente vai precisar, acendemos o carvão, né? Então já tem que ter a carne comprada, não vou sair para comprar, né? Eu já tenho que ter a carne. A divisão dessas carnes, eu vou começar com entradinhas, que é legal para o churrasco, porque senão você convida as pessoas as pessoas vão ficar só bebendo ali, você vai servir alguma coisa, né? Uma cerveja, uma caipirinha, um vinho, né? Que vai muito bem. E aí as pessoas vão ficar bebendo e não vão comer nada. Quer dizer, então você tem que servir as entradinhas de churrasco. Combina bem a mussarela para churrasco, as provoletas, que são os queijos, né? O queijo coalho hoje é muito usual. As linguiças toscanas, que ela é fresca. Não vai comprar linguiça curada, né? Eu fui no churrasco, tinha lá linguiça curada e tal. Eu não aprecio, mas tem gente que, né? Quem sabe. As linguiças frescas são ótimas, a toscana. A calabresa, a diferença, que todo mundo pergunta, a toscana e a calabresa? Eu não entendo essa diferença. A calabresa, ela é mais condimentada, mais apimentada. A formulação dela, ela é para quem gosta de uma linguiça mais apimentada. A toscana é ideal. Crianças comem, todo mundo gosta. Agora, se você curte uma mais condimentada, vai na calabresa. Existem até as apimentadas, que são legais também, que elas são mais fortes ainda. Existem as temperadas, você vai encontrar linguiças recheadas de azeitonas, de vinho, com ervas, com queijo, uma infinidade aí, né? A costelinha de porco é uma excelente entrada, né? Um tamanho desse está ideal, tal. O coraçãozinho de frango é uma entradinha legal. O galetinho aperitivo. A costela de boi, aquela que você ficou fazendo lá horas antes, também combina com uma entrada, para depois você entrar com as carnes principais, né? Quer dizer, então, como entradinhas, seriam essas as recomendações. As quantidades, a gente calcula, pelo menos, olha, meio quilo por pessoa. Então, por exemplo, eu vou receber 10 pessoas na minha casa. 10 dividido por 2 dá 5, né? Então, eu preciso de 5 quilos, né? Então, como é que eu vou dividir esses 5 quilos? 1,5 kg, 2 quilos de entradinhas e o restante como carnes principais. Então, aí você vai dividir entradinhas como linguiça, queijos, costelas. Depois você vai dividir entre picanha, maminha, fraldinha, que combina muito bem. Uma carne branca, às vezes nem sempre todos que estão lá comem carne vermelha, infelizmente. Às vezes você precisa ter uma carne branca, ou até a pessoa naquele dia. Então, um galetinho é ideal porque ele é saboroso, o galeto é mais saboroso que o frango, e ele é uma carne leve, né? E fácil de você fazer. Porque o frango com osso, no caso o galetinho desossado, é mais rápido você fazer na grelha. Porque o frango com osso demora mais. Então o ideal é você fazer uma carnezinha branca suave. Então, meio quilo por pessoa, que você vai comprar e tirar da geladeira meia hora, 40 minutos antes também, para ela ir pegando a temperatura ambiente. Porque se você pegar ela gelada, muito gelada, e for direto à sua churrasqueira, a sua churrasqueira vai ter que vencer a temperatura da refrigeração. E aí ela vai sangrar muito, vai pingar muito, vai perder a suculência. Perdendo a suculência, ela resseca, desidrata, e aí você perde sabor. A carne vai ficar mais dura, mais seca, e aí não vai ficar uma carne tão legal. Então, compre as suas carnes, tire elas da geladeira meia hora antes, pelo menos, deixa ela ali, aí você vai acender a tua churrasqueira. Faremos um breve intervalo, mas na sequência tem mais churrasco para você. Emagreça de forma consciente aqui na Emagrecentro. Tratamentos inovadores com atendimento personalizado e uma equipe especializada para atender suas necessidades. Marque uma avaliação corporal gratuita através do fone 5011-9300 e conheça o mais completo tratamento de emagrecimento. Emagrecentro, centro especializado em emagrecimento e estética. Unidade Jabaquara.
E falando um pouquinho mais sobre a linguiça toscana, fala pra gente alguns segredinhos aí para deixar ela no ponto. Então, aí que tá. Se você deixar ela muito seca, a turma não vai gostar. E se você servir ela crua, as linguiças são base de suíno. Não é recomendável que você coma suíno mal passado, né? Então, o que a turma faz, né? Põe no espeto ou na grelha. A linguiça é uma carne que ela pode ficar de 15 a 20 centímetros do seu braseiro, tanto no espeto quanto na grelha, tá ok? Ela não pode pingar muito e também não pode ficar sem pingar. O que é pingar? Você põe ela começa a pingar, né? Então, se ela estiver pingando muito rápido, ela está assando muito rápido. Então, se ela também pingar muito lentamente, está muito lentamente. Então, o ideal é que você tenha uma quantidade de carvão embaixo ou posicione ela na altura da sua churrasqueira para que ela pingue no meio, vamos dizer assim. Chegar no ponto, né? Exatamente. Aí o que acontece? Muita gente fica furando a linguiça. Pô, é legal? Será que eu furo a linguiça ou não? Não é legal furar a linguiça. Por quê? Quando eu furo a linguiça, eu faço com que o líquido saia e ela resfrie na parte de dentro. E aí, quando você fura e sai esse líquido, ela esfria, ela não cozinha tão bem. Então, você não vai conseguir dar o ponto na tua linguiça certa. Ela vai ressecar e ela não vai ficar no ponto, porque ela vai ficar seca e talvez até mal passada mesmo por causa disso. Se ela fechadinha, sem furar, a temperatura aumenta lá dentro, ela chega até inchar, dourar, e aí você vai conseguir servir uma linguiça no ponto certo, né? Agora vamos falar um pouquinho do queijo, Adriano. Qual o segredo para deixar esse queijo do ponto, não derreter demais, não derreter de menos, não queimar? Olha, o ideal, aquela mussarela que a gente faz, o hambúrguer, que a gente faz em casa, né? Ela não serve para churrasqueira. Você tem que comprar, no caso da mussarela, né? Você tem que comprar uma mussarela para churrasco. A mussarela para churrasco, ela difere na quantidade de sal. O fabricante, ele tira o máximo possível de sal dela. Aí o que acontece? Ela não escorre tanto. Porque o sal faz com que ela, quando você põe no espeto ou na sua grelha, ela fica escorrendo, aí ela fica dura no meio, mole por fora e você não consegue servir. O bacana é você usar essas chapinhas de ferro, né, que você consegue otimizar tudo isso, e você põe ela sobre a sua grelha lá na churrasqueira, espera ela pré-aquecer, pega a sua mussarela, o seu queijo coalho, a provoleta, que é o provolone temperado, e coloca sobre a chapa também, é legal, né? Então, a chapinha de ferro fundido, tá? É o ideal para você fazer... Pra dar o ponto, né? Isso. Mas você pode fazer no espeto também. Você pode pegar aquele espeto simples, colocar suas bolinhas, ou o queijo coalho, no caso, você pode ir direto na grelha também, vai dourando ele, vai virando. O queijo coalho é mais fácil, porque ele já não escorre tanto, porque ele já é um queijo mais seco, né? Então, o ideal também é, quando você for comprar, escolha os mais secos. Porque às vezes você pega na embalagem, eles parecem queijo fresco, né? Eles vêm todo úmido. Inclusive, não é legal você comprar, porque ele já desidratou muito, ele está muito tempo naquela embalagem, pode observar a data de embalagem, já está mais do que devia. Compra ele bem sequinho, todo alimento, né? Toda carne para churrasco, quanto mais bem fechadinha ela tiver, mais sequinha dentro da embalagem, melhor ela vai estar. Agora, falando em cortes, o que é ideal? Tem alguns cortes, estava me falando, que são ideais para se colocar no espeto e outros na grelha. Como é que funciona isso? Alguns deles é legal até nas duas situações, depende da receita que você está fazendo. Por exemplo, nas entradinhas, a linguiça, o bom é no espeto, né? O coraçãozinho é bom no espeto, os queijos variam na chapa, no espeto, como nós falamos, a costelinha tem que ser no espeto ou numa grelha a 50 centímetros do braseiro, a costela também. As linguiças frescas, 15 centímetros no espeto, né? Agora, as carnes vermelhas, você já vai ter uma variação. A fraldinha, ela fica ótima na grelha. Agora, muita gente fala assim, mas na minha grelha gruda. Por que gruda? Porque a grelha está fria. Também as pessoas pegam, acendem a churrasqueira, resolvem usar a grelha, ela vai lá, pega a grelha do lado, encaixa e quer usar. Então, uma dica também é quando você acender o teu carvão e for fazer um churrasco com grelha, já coloque a grelha sobre o carvão, para ela já ir aquecendo. Quanto mais quente ela tiver, melhor vai ser o seu churrasco, ok? Então, quando você colocar a carne na grelha, ela estiver grudando, a tua grelha está fria. Espera mais um pouco. Tira a carne, espera mais um pouquinho, aí você volta lá e coloca. Bom, e agora a gente vai falar, com certeza, da maior pedida do churrasco. Picanha, né, Adriano? É a rainha do churrasco, né? Não pode não ter picanha. Não Até tem dá. como, né? Até dá, mas o ideal é que tenha, né? Todo mundo gosta. O pessoal já chega falando, e essa picanha? Exatamente. Vamos passar o pessoal de casa. Como é que você escolhe uma boa picanha? Porque ela é muito importante, né? Se você escolher bem, você vai ter um bom churrasco. Se você escolher mal, você vai ter um mau churrasco. Bem, vamos começar pelo tamanho, tá? As picanhas,
elas têm que ter, em média, 1 kg a 1,2 kg, tá? Esse é o tamanho ideal. Então, quando você estiver comprando, escolhendo lá, escolha pelo tamanho. Todas elas, se não tiver o peso identificado na peça, você peça para pesar e aí você escolha uma em torno de. Então, quando você estiver comprando, você vai comprar ela fresca, de preferência. Se não tiver jeito, você compra ela congelada. Mas de preferência comprar ela fresca, nessa média de tamanho, tá? A coloração da membrana dela não pode estar nem aquele vermelho vivo, nem aquele preto, roxo, escuro. O ideal é um meio termo, tá? Porque aí você vai ter uma da cor da membrana. Esse da é o carne. ponto ideal. Essa é uma coloração adequada. A gordura, você também vai observar a gordura. A gordura não pode estar nem muito amarela e nem muito branca. Também ela tem que estar no meio. É interessante que você compre também uma espessura de capa, mais ou menos como está aqui. Porque se ela for muito fininha, quase um espelho, não é, ela tende a ser mais dura. Uma outra dica para você ver se essa carne é nobre é observar na gordura aqui, ó, se elas se separam em placas, ó. Porque, por exemplo, às vezes, aqui, ó, se você observar aqui, ó, ela abre em placa, ó, tá vendo? Verdade. Toda a carne que abre em placas, ela é de extrema qualidade. Ela é macia, ela é saborosa. Se você servir ela no ponto correto, com a quantidade de sal correta e uma carne adequada, você vai ter o churrasco que você quer. Com certeza. Luiz, vamos falar um pouquinho das carnes exóticas? Vamos falar. As carnes exóticas, muita gente fica com receio às vezes de comprar. Ah, eu estou comprando uma carne exótica, eu não poderia estar comprando. Olha, pessoal, toda carne vendida, ponto de venda, carne exótica, ela tem licença do IBAMA. Inclusive, isso tem que estar na embalagem. Olha lá, você vai ver, olha, de criação, autorizada e tal. As carnes exóticas, muita gente não faz porque não sabe. Né? Por exemplo, o caso do cordeiro. O cordeiro é uma delícia. Uma carne ótima. Que até servindo com molhinho de hortelã, né? Fica uma delícia. Uma delícia. É. O jacaré, só se faz o rabo, é gostoso. Outra carne muito bacana é a avestruz. É uma carne ideal. Ela tem 30% a menos de gordura, 40% a menos de colesterol. Fazendo, você não nota a diferença, a mesma textura, a mesma coloração. Super saudável e saborosa, só com uma carne cara. Né? O pato se faz bastante. Avestruz, o jacaré, o javali. O javali é muito legal fazendo churrasco, principalmente as linguiças, porque o javali ele é um porco silvestre. Então ele é mais saboroso que o suíno normal. Então uma paleta de javali, um pernil de javali, a linguiça de javali tende a ser mais saborosa, porque a base, a carne do javali é mais saboroso, né? Qual o segredo para um bom churrasco? Então, olha, o segredo de um bom churrasco é você ter uma carne ideal, tá? Com a quantidade de sal ou tempero certa, servida no ponto certo. E gostar de fazer. É muito importante você gostar de fazer, porque tudo que você faz com gosto sai melhor. Tenho certeza que informações e dicas não vão faltar para preparar um ótimo churrasco. E eu vou ficar aqui com o Adriano para preparar o nosso churrasco, né, Adriano? É isso aí, nós vamos preparar uma picanha e estamos convidando todo mundo aqui o dia que quiser vir, né? Experimentar, vem aqui na nossa casa experimentar o churrasco aqui da Casa do Churrasqueiro. Com certeza, vale a pena mesmo, que é uma delícia. E eu te faço o convite aqui no ar para fazer um prato com a gente no meu bloco de gastronomia. Vamos lá, vamos fazer, vamos escolher uma receita aí e fazer para todo mundo aprender em casa. Um ótimo final de semana com sabor de churrasco.